Boa tarde. Vamos nos colocar diante da palavra para que o Santo Espírito possa mostrar em nosso coração o que é que o nosso Deus espera de nós. Eu vou apenas ler rapidamente um versículo, depois começamos a conversar. Ó homem, o que é bom é aquilo que o Senhor te pede, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É só isso que Deus pede de cada um de nós. Essa postura de humildade é a única maneira de receber a orientação de Deus. Somente quem é humilde e humilde de coração consegue receber orientação do Espírito Santo. Somente quem tem coragem de olhar no espelho da palavra e, ao enxergar as suas próprias dificuldades, colocar-se diante do Senhor: Senhor, cuida para mim, porque eu não sei cuidar. Me mostra o caminho, porque eu não sei por onde andar. Somente essa pessoa tem intimidade com o Senhor. Desde que eu comecei a conversar com as pessoas a respeito da palavra de Deus, porque antes eu ficava mais por trás, né, na organização dos eventos. Mas desde que eu comecei a vir à frente, procurar me colocar diante da palavra com as pessoas, com os irmãos, com as irmãs, principalmente com os casais, e ultimamente com os jovens, eu tenho percebido que os casamentos estão cada vez mais deteriorados pelos valores do mundo. Eu tenho percebido que a corrupção está cada vez mais corroendo os relacionamentos, estragando os lares, colocando mulher contra marido, marido contra mulher, pais contra filhos, filhos contra pais. E somente se nós tivermos humildade para andar com o Senhor, é que a nossa casa persistirá. Não importa a corrupção, se você está em Deus, se você se compromete com o Senhor, se você anda humildemente com o teu Deus, que é um Deus tão maravilhoso, que diz aqui, é isso que o Senhor pede de ti, Ele não te obriga, que andes humildemente com o teu Deus. E o que é andar humildemente com o Senhor no relacionamento conjugal? A palavra define muito bem o que é um casamento. Submissão e amor. Se não houver submissão, não há amor. E se não houver amor, não é possível haver submissão. E é necessário que tanto a submissão quanto o amor exista de ambas as partes. É preciso que tanto o marido quanto a esposa
sejam submissos ao Senhor. E então, ela terá a condição de ser submissa ao seu marido. E ele poderá amá-la como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Voluntariamente. Nada obrigado. O relacionamento conjugal, além de ser um relacionamento onde a convivência diária costuma corroer o encanto, o prazer, é preciso ser diligente nesse sentido. É também uma ocasião, um relacionamento em que a intimidade deve ser partilhada com amor, com respeito e sem julgo. Julgo não é do Senhor. A palavra diz que Cristo nos libertou para a liberdade. E nos aconselha, nos adverte a não nos submetermos a julgo de escravidão. Julgo de escravidão de outra pessoa, julgo de escravidão a nós mesmos, aos nossos desejos e vontades. E eu não estou falando apenas de limites no relacionamento sexual, não. Estou falando limites em todo sentido. Tudo aquilo que humilha não é do Senhor. Não importa em que área seja. Se é publicamente ou em particular no seu quarto, se está te humilhando, não é do Senhor. Se está constrangendo, não é do Senhor. É preciso que nós tenhamos o contínuo cuidado de possuir o vaso, nosso corpo, em santificação e honra. Se não fizermos isso, seremos machucados e machucaremos de uma forma irremediável os nossos filhos. Quando nós nos casamos com alguém, nós não nos comprometemos, não é com esse alguém, não. Nós nos comprometemos é com o Senhor. Senhor, este é o meu companheiro, esta é a minha ajudadora. E isso fica escrito no céu. Então é preciso que, a partir desse dia, esse compromisso seja honrado. É preciso que não haja julgo e não haja também rebeldia. Mas nunca podemos nos esquecer. Amor e submissão. Uma mulher que não é amada não consegue se submeter. Porque dói muito. Dói muito servir a um homem que trata a sua esposa com grosseria. Dói muito em uma esposa ser desprezada. Dói muito em uma esposa ser preterida em lugar de outras pessoas. Ser colocada em segundo, terceiro, quarto plano. Porque a família do pai dele é mais importante. Porque o amigo é mais importante. Porque os irmãos
de tal comunidade são mais importantes. E não é possível a um homem amar uma mulher rebelde. Não é possível. Esse compromisso com o Senhor, esse compromisso individual, é a única forma de tornar possível um casamento. Se não houver isso, não é casamento. É um relacionamento qualquer, cheio de problemas, cheio de dificuldades e que só gera sofrimento. E nós não fomos criados para isso. Fomos criados para ser felizes. O casamento é para ser prazeroso, agradável, para que haja um relacionamento bom e que nos agrade, que nos dê prazer. E a única forma de alcançarmos isso é em Deus. Porque somos muito diferentes um do outro. Fomos criados em famílias diferentes, hábitos diferentes, costumes diferentes. E quando nos juntamos na mesma casa e no mesmo quarto, essas diferenças costumam crescer. E nós começamos a entrar em choque. Então, só há uma saída. É o compromisso com o Senhor. Se você se compromete, é fácil servir ao outro. E é fácil amar ao outro. Porque você serve e ama em razão do seu compromisso com Jesus. E não em razão de o outro ser bom ou ruim. Nós não podemos controlar o nosso relacionamento de acordo com o estado que o outro está, o estado emocional do outro. Porque todos nós temos dificuldades. Um dia nós estamos bem, outro dia não estamos. Às vezes temos um problema que nos preocupa mais. Então temos de procurar servir sempre com os olhos em Jesus. Eu vou servir ao meu marido, mesmo estando cansada, mesmo depois de um dia de trabalho. Eu vou servir porque o meu compromisso com Jesus é esse. Eu vou amar a minha esposa, mesmo no dia que ela está chata, mesmo no dia que ela está exigindo, mesmo no dia que ela está impaciente. Porque o meu compromisso é com Jesus. E aí o casamento fica bom. E vai cada vez melhorando mais. E de repente a gente descobre que depois de 20 anos de casamento, você tem um casamento melhor do que na chamada lua de mel. Mas só o Senhor faz isso. Eu vou conversar agora com um casal que tem procurado viver no Senhor e tem tido a sua vida abundantemente abençoada e tornada mais aprazível, que é o irmão Adilson e a Jussara. Por favor. O irmão Adilson reside na cidade de Catanduva, interior de São Paulo. Tem 2 filhos, 2 rapazinhos. E tem uma história de vida bastante interessante, uma trajetória de vida, de crescimento muito interessante. Porque é um crescimento que só aconteceu na medida em que ele foi se tornando mais humilde, mais simples de coração. Então, vale a pena a gente ouvir o irmão Adilson. Obrigado. Eu estou de cor diferente, pelo menos. Depois de 9 anos que nós frequentamos esses eventos, eu nunca imaginaria que teria que subir aqui para... Eu sempre achei que atrás do equipamento ali eu estava resguardado desse... Irmãos, o que eu tenho para falar a respeito do relacionamento de marido e mulher é muito simples. Assim como é simples
aquilo que Deus, através da sua palavra, ministra aos nossos corações na pessoa do Espírito Santo. Tem versículo ali em Provérbios, no capítulo 1, versículo 7, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E na medida que eu fui meditando nesse versículo, eu entendi que temor é submissão. Então a submissão à palavra de Deus, revelada dentro do meu coração, é o princípio da sabedoria. Eu só posso me tornar sábio a partir do momento que eu me submeto àquilo que Deus vai ministrando dentro do meu coração. E o casamento começou a se tornar algo importante na minha vida quando eu comecei a meditar na palavra de Deus, lá no princípio, em Gênesis. Eu comecei a observar alguns versículos, e ali diz que Deus formou o homem do pó da terra e colocou ele num jardim. E esse jardim continha todos os recursos necessários para que aquele homem criado por Deus pudesse suprir a sua necessidade física. Então Adão tirava daquele jardim tudo aquilo que ele necessitava para o seu físico, em abundância. E eu reparei também que a palavra diz que na viração do dia, Deus descia no jardim para ter comunhão com Adão. Isso era todos os dias. Ou seja, espiritualmente, Adão também recebia tudo o que era necessário para que ele pudesse se relacionar no mesmo nível de Deus. O próprio Deus descia todos os dias para se relacionar e se dar a conhecer a Adão. Então, fisicamente, Adão tinha suprido todas as suas necessidades pelo ambiente que ele vivia, o espaço físico que ele vivia. Espiritualmente, o próprio Deus supria a necessidade de Adão. Mas a Bíblia fala que, num determinado momento, Deus olhou para Adão e ele viu que tinha alguma coisa errada. Ou seja, que Adão estava só. Em termos de alma, havia uma deficiência que nem o próprio Deus poderia preencher, e nem o ambiente físico, o espaço físico em que ele vivia também tinha condições de preencher na vida daquele homem. E a partir daquele momento, então, Deus decidiu formar a mulher para ser a companheira de Adão. Ela viria completar aquilo que fazia falta na vida daquele homem. Então, as três áreas do ser humano, homem, corpo, alma e espírito, estavam completamente supridas pela presença do próprio Deus, pelo ambiente que Deus havia criado e pela mulher que Deus havia criado para ser a sua esposa. Entendendo esses princípios que Deus estabeleceu, eu comecei a procurar dentro da palavra de Deus toda a referência a respeito do casamento, para que eu pudesse então dirigir a minha vida, o meu casamento, o meu lar, a minha família dentro dos padrões da palavra de Deus. Porque em termos de tradição religiosa, cultural, familiar, eu tinha recebido tudo dos meus pais, da minha família, da região onde eu moro. Como é que se deveria proceder
em relação à esposa e o casamento. Mas eu sabia que aquele modelo não levava a lugar nenhum, pelo contrário. Como a maioria de vocês sabem, os casamentos de hoje em dia não duram nada. Não há valores, não há princípios que regem, que governam esses casamentos para que eles sejam bênção para a vida dessas pessoas. Então eu fui buscar na palavra de Deus orientação de como proceder para que realmente o meu casamento pudesse ser uma bênção para a minha vida, uma bênção para a vida da minha esposa e, acima de tudo, um testemunho do poder de Deus enquanto nós estivermos aqui nessa terra. E uma das referências que eu mais gosto dentro da palavra de Deus é aquela analogia que Paulo faz lá em Efésios a respeito do casamento, do relacionamento de homem e mulher e do próprio Cristo e a igreja. Aonde o homem assume o papel de Cristo em relação ao casamento, como cabeça desse lar e dessa família, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E a mulher assume o papel da igreja dentro do casamento, assim como a igreja assume o papel dela em relação a Cristo. E como a Glória estava falando, há valores e princípios que Deus estabeleceu. Não como lei, onde você é obrigado a viver na condição de escravo. Deus estabelece princípios, ele chama isso lá em Tiago, no capítulo 1, de lei de liberdade. Ou seja, são princípios que Deus estabelece para o nosso relacionamento para com Ele. Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas Ele só pode nos abençoar. E Ele só pode se relacionar conosco a partir do momento que nós nos submetemos a esses valores e princípios que Ele estabeleceu. E há 4 valores, há 4 princípios nesse texto de Efésios que me chama a atenção. Que é, na condição do homem, ser o líder do lar e amar a sua esposa. E cabe à mulher o respeito e a submissão ao seu marido. Que nada mais são características de Jesus em relação à igreja e da igreja em relação a Jesus. E evidentemente, quando você passa a se submeter à palavra de Deus dessa forma, e principalmente quando homem e mulher juntos acabam compreendendo isso, vai se criando dentro desse relacionamento uma afinidade tal que não deixa margem de dúvidas aonde Deus pode operar e manifestar o poder dele, a glória dele, de forma que esse casamento seja uma bênção tanto para o marido como para a esposa. E tem sido dessa maneira na minha vida, na vida da Jussara, durante esses 17 anos, porque nós nos convertemos depois do casamento, juntos. Nós não éramos convertidos como nos casamos, e viemos a nos converter justamente porque aqueles valores, aquelas tradições que nós recebemos dos nossos pais, da nossa cultura a respeito do casamento, em 1 ano tinha ido por água abaixo. E quando não restava mais nada a se fazer a não ser a separação, Deus, nós atentamos para que Deus estava com as suas mãos estendidas para nos tirar daquela enrascada que nós havíamos entrado. E a partir daí Deus mudou tudo. Tudo na nossa vida. Em princípio, uma das coisas que realmente nos firmou dentro desse caminho do Senhor foi o fato de nós não podermos termos filho.
Hoje nós temos 2 meninos, como Glória disse, um tem 15 anos, o outro tem 12. Mas nós não podíamos ter filhos. E essa era uma das grandes frustrações do nosso casamento, porque desde o primeiro dia que nós casamos, eu disse para a Jussara que eu queria um filho, desde o princípio. Então ela nunca tomou remédio, ela nunca fez nada para que pudesse evitar. E passaram-se 1 ano e meio e nada acontecia. Isso contribuiu e muito para a destruição do nosso casamento, porque era uma frustração muito grande quando a gente realmente sabia que não tinha condições de gerar filhos. E a primeira coisa que Deus restaurou fisicamente em nós foi justamente essa condição. E o Bruno nasceu, então, de uma promessa de Deus, e que veio ao 3º mês da nossa conversão. E a partir daí, então, em gratidão a tudo aquilo que Deus havia feito até então, nós começamos a dedicar a nossa vida, sem entendimento algum, mas de coração, à obra de Deus, ou à obra dos homens, né? Vamos dizer assim, né? E aí nós nos entregamos de corpo, alma e espírito a isso, ainda com toda a deficiência, mas sempre com uma sinceridade dentro do coração. E durante toda essa trajetória, nós viemos a conhecer o Ministério Verdade Viva, que nos deu a condição real de poder conhecer a Deus na nossa intimidade. Isso foi no ano de 92, lá em São Paulo, onde nós pegamos aqueles ensinamentos e começamos a colocar em prática na nossa vida. E 2 anos depois já não havia mais espaço para nós dentro da organização, da denominação. E nós saímos então e começamos a fundamentar a nossa vida baseado naquilo que a palavra de Deus diz. Foi aí que realmente nós aprendemos e tivemos que tomar decisões muito sérias na nossa vida com relação à igreja, instituição e a verdade que a palavra diz, revelada aqui dentro do nosso coração. As pessoas, depois de 9 anos ou 10 anos já, elas estão esperando o nosso tombo na cidade onde que a gente mora. Porque, para muita gente, nós tivemos muita coragem para poder tomar a decisão que nós tomamos, em virtude da posição que nós tínhamos em relação ao ministério. Eu já fui pastor de igreja, como alguns aqui, e para mim romper com tudo aquilo e deixar para viver a simplicidade que a palavra de Deus diz, para muita gente foi uma atitude de coragem a ponto das pessoas não acreditarem que nós iríamos sobreviver. E até hoje, depois de 10 anos, elas esperam o nosso tombo. E eu estou dizendo isso para que vocês entendam a importância de marido e mulher crescerem juntos nos ensinos do Espírito Santo dentro do nosso coração. Para que você entenda os valores desses princípios que Deus estabeleceu e que regem o casamento, a vida de um homem, de uma mulher, como marido, como esposa. Eu disse que cabe ao homem ser líder do seu lar e amar a sua esposa. Cabe à mulher respeitar e se submeter ao marido. Agora, eu pergunto a vocês, qual a concepção que vocês têm desses princípios? Ao homem, o fato dele ser líder dentro de um lar e de uma família, não cabe a ele ser o dono da verdade. A Bíblia diz que Cristo amou a igreja de tal maneira que ele abriu mão da sua própria vida para servir a igreja.
Quem é o marido que abre mão da sua própria vida para servir a sua esposa? Essa é a função do líder, do cabeça, que lidera e ama a sua esposa. Isso cria, quando você, homem, assume esse papel que Deus, essa ordem que Deus estabeleceu dentro do casamento, você, através da sua vida, abre toda a condição para que a sua esposa assuma o papel dela, a ordem dela dentro do casamento. Fica fácil para a esposa te respeitar e se submeter a você, não porque ela é um ser inferior, mas ela passa a acreditar. E existe uma afinidade tal nesse relacionamento que dá a ela a certeza que todas as decisões que você toma vêm sob a direção do Espírito Santo e baseada naquilo que a palavra de Deus diz. E todas essas decisões importantes que nós tomamos na nossa vida, foram poucas, mas que têm um resultado para a eternidade. Muitas pessoas questionaram a Jussara, porque quando nós deixamos a instituição, nós saímos literalmente com uma mão na frente e a outra atrás. Nós não tínhamos nem para onde irmos morar, porque lá atrás a nossa sinceridade era tão grande no servir a Deus, que nós abrimos mão de tudo o que era material para poder servir a Deus. Até a casa que nós tínhamos, casa própria, nós demos para a obra de Deus para poder servir a Deus em sinceridade de coração. Então, quando nós saímos da igreja, nós não tínhamos nem para onde ir. E eu me lembro que a única coisa que eu pedi para a presidência da igreja onde a gente estava era um prazo para poder arrumar um lugarzinho para ficar. E as pessoas então passaram a questionar, mas como que você, Jussara, aceita esse tipo de decisão? Você está saindo sem condição alguma, sem dinheiro algum, sem casa alguma, sem recurso nenhum para a sobrevivência de vocês. Como que você aceita uma decisão dessa? Mas até então, todas as decisões que nós tomamos na nossa vida nunca deixou margem para Jussara a respeito do meu caráter em relação ao nosso casamento. Tudo aquilo que eu decidi fazer, e sempre zeloso naquilo que o Espírito Santo ia ministrando dentro do meu coração, eu estou dizendo de coisinhas insignificantes, mas foi criando dentro do coração dela uma certeza de que todas elas eram realmente de Deus. Por quê? Porque em todas elas Deus foi me honrando ao longo dos anos. Então nunca ficou margem para ela a respeito das decisões, porque Deus sempre honrou as decisões que eram tomadas. Quando eu tive que tomar uma decisão muito importante na minha vida, ela não tinha dúvida que também aquela decisão estava sendo tomada em Deus. Porque a mesma convicção que havia dentro do meu coração a respeito da liderança do Espírito para a minha vida, para o meu lar e para a minha família, o mesmo Espírito estava dizendo dentro do coração dela. E não foi diferente. Já se passaram-se 10 anos que isso aconteceu. E Deus nunca deixou de nos honrar. Eu não quero dizer que vocês estão vendo diante de vocês um homem perfeito, de maneira nenhuma. Só a Jussara sabe o quanto nós precisamos aprender, o quanto é necessário nós abrirmos mais espaço na nossa vida para que o Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração e consertar as coisas que estão erradas. Mas o pouco que nós tivemos em termos de experiência com Deus ao longo desses anos serviu como base para criar na nossa vida
a certeza de que o caminho é seguro mesmo. Nós nunca deixamos de ser honrados. E a Jussara hoje, ela se submete e respeita a minha condição de líder e de servi-la em amor, justamente porque eu procuro, da mesma forma, liderar o meu lar e amá-los. Tudo sobre a direção do Espírito Santo. E ela não me pediu, pelo amor de Deus, para eu não deixar ela falar. Aliás, ela nunca falou. Sempre foi uma companheira, uma ajudadora. Nunca foi impedimento para mim servir a Deus. Nunca foi, de maneira alguma, uma pessoa que colocasse qualquer tipo de obstáculo para que eu pudesse servir a Deus. Como eu disse, ao longo desses 9 anos, foram poucas as vezes que ela esteve aqui. Mas ela nunca disse para mim, olha, você não vai. Ou você não deveria ir, porque os teus filhos estão ficando, a tua esposa está ficando. Muitos daqui nem a conheciam, né? Mas a maneira como Deus tem direcionado a nossa vida nos tem dado a certeza e a confiança de que nós estamos verdadeiramente no caminho correto. Evidentemente, zelando a cada dia pela luz, pela palavra que Deus implanta dentro do nosso coração, para não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas ser fiel àquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Obrigado, irmãos. É muito bom a gente ouvir assim uma palavra tão sincera, porque você sabe quando a pessoa está falando aquilo que é verdade, né? A gente tem o testemunho do Espírito no espírito da gente. E eu fico particularmente feliz com isso, porque o que a gente vê hoje, mesmo na chamada Igreja de Jesus Cristo, que a gente sabe que muitas vezes não é, né? Nas denominações, são as mulheres assumindo a chefia da casa. Aliás, houve uma pesquisa agora do IBGE, 63% dos lares no Brasil são chefiados por mulheres. E os homens estão com aquela tendência de ficar debaixo da sombra da mulher, se preocupando, como diz uma pessoa que está sempre na televisão. Eu achei até muito interessante ele dizendo que as jovens estão se transformando em juízas, advogadas, delegadas, professoras e todas as profissões. E os rapazes estão se preocupando em ser sarados. Isso é ridículo. Não foi para isso que o homem foi criado. E uma coisa eu posso dizer para vocês, toda certeza, o homem que não lidera a sua casa não lidera mais nada. O homem que não é chefe da sua casa não lidera nem no trabalho, nem em nenhum outro lugar. Primeiro ele tem que ser aquele líder orientado por Deus. Não é um trator que passa em cima da sua esposa, não. É um líder. Líder é aquele que naturalmente toma as decisões sem oprimir ninguém. Glória. Fazer uma observação. Uma das coisas que eu aprendi, isso há muito tempo atrás, é que o homem, ele pode ser sucesso no trabalho, na vida profissional, no círculo de amizade. Ele pode ser sucesso fora do seu lar, em qualquer área da sua vida. Mas se você for um derrotado, se você for uma pessoa que não é um sucesso no seu casamento, para Deus, você não é sucesso em nada. Aos olhos da humanidade, da sociedade, você pode ser a pessoa mais bem-sucedida desse mundo, mas para Deus, você não vale nada se você
não é um sucesso dentro do seu lar e da sua família. Eu queria usar mais um pouquinho, Glória. As pessoas que me veem no meu relacionamento com a Jussara externamente, talvez acham que nós somos um tanto quanto frios, porque eu, por caráter mesmo, questão de natureza, eu não fico com aquela melação, ainda que eu sei que isso é uma falha de caráter, porque quem que não gosta de um carinho, quem que não gosta, né, de um afago, de uma expressão, né, de carinho. E as pessoas às vezes podem achar que nós somos frios no nosso relacionamento, mas isso não é verdade. Eu tenho muito que aprender nessa área, sim, mas a Jussara e os meus filhos, desde o princípio, aprenderam uma coisa, que eu acho que é importantíssimo você entender. Eu sempre digo a eles que, infelizmente, eles estão em segundo plano na minha vida. Eu amo eles, sim, ela sabe disso. Eu amo ela, amo meu filho maior, o Bruno, como amo o Mateus. Só que eles estão em segundo plano, porque existe uma pessoa que eu amo muito mais que eles. Que eu entendi através da palavra que se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, de maneira nenhuma eu terei a condição, através da minha vida, de dar a eles a condição para que Deus possa abençoar o meu lar e a minha família. E isso eu digo com tanta segurança, porque Deus estabelece uma ordem dentro do casamento. Bernardo leu um texto aqui de Abraão com relação ao nascimento de Isaac. Só que a palavra de Deus, ela foi dirigida a Abraão. Quando Maria, após o nascimento de Jesus, se você prestar atenção na palavra de Deus, Deus não se dirige a Maria no que diz respeito à organização, à administração do lar e da família. É por isso que Deus fez isso com Abraão. Ele poderia ter muito bem falado com Sara, mas ele respeita a ordem. Toda a direção que Deus deu a Maria, né, no que diz respeito à administração do lar e da família, tinha uma pessoa no meio, que era o cabeça, que era José. Então Deus não chegava mais para Maria e dizia, olha, faz isso ou faz aquilo. Ele chegava para José e fala, olha, sai daqui, vai para acolá. Porque Deus respeita essa ordem que ele estabeleceu, sendo o homem o cabeça do lar e da família. Evidentemente que Deus fala com todos. Mas são princípios que vocês precisam aprender. Que Deus nunca vai violar aquilo que ele estabeleceu como a verdade. Então, são coisinhas que aparentemente passam desapercebidas. Mas que se você não zelar por elas no dia a dia da sua vida, certamente você terá problemas no teu casamento, na relação com o teu esposo, com o teu marido, com os teus filhos. E de maneira nenhuma você vai dar a condição de Deus abençoar e suprir as necessidades desse lar e dessa família. Amém? Então, acho que a gente já ouviu tudo o que precisava, né? Andar humildemente com o teu Deus. Que nós possamos sair daqui com esse compromisso ainda mais forte em nosso coração. Uma boa tarde e até às 18 horas, aqui nesse mesmo local.
me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Ready to do your will. Holy, holy. I wanna be holy. Won't you give me a new heart and renew my spirit to be holy. I wanna be holy. Refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Father, I come to you
I stand. Just because you love me, and I love your Son, I know your favor, unending love. And I receive your favor, your unending love, not because I've earned it, not for what I've done, just because you love me, and I love your Son, I know your favor, unending love, and I receive your unending love, your it's the presence of your kingdom as your glory fills this place, and I see how much you love me as I look into your face. Nothing could be better. There's nothing I would trade for your favor, unending love, your unending love, your
purify me, 'cause my heart to burn again. Fill it with your fire. I cry out for your holiness. Please cleanse this wandering heart. Wash my shame and my brokenness. I surrender, surrender. Lord, this is my simple prayer. Come and purify me, 'cause my heart to burn again. Fill it with your fire. I cry out for your holiness. Please cleanse this wandering heart. Wash my shame and my brokenness. I surrender. I cry out for your holiness. Please cleanse this wandering heart. Wash my shame and my brokenness. I surrender, surrender. Lord, I surrender, surrender. Lord, this is my simple prayer. Para saber mais, acesse www.verdadeviva.org.br. Envie sua dúvida, sugestão ou pergunta para o e-mail ministérioverdadeviva@gmail.com ou ainda por carta para a Caixa Postal 51, CEP 30161 970, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais. Telefones 31 3482 1919, 3482 1879, 3482 7729.